não em si a própria medicina em si, tu já explicaste que é como uma mãe que se preocupa com os seus filhos, fazendo essa analogia, não é? Mas não por aquilo que a terapia oferece, mas por aquilo que a pessoa pode ir assimilando de forma errónea. Eu estou a falar da descoincidência, ou seja, eu posso, de repente, ter uma experiência espiritual, até não remetendo só à ayahuasca, seja ela qual for a ferramenta que existir. O que ela oferece é uma coisa, mas a maneira como eu assimilo a informação daquilo que eu tive é outra. O que eu quero dizer é, por exemplo, para ti, foi uma ferramenta que te trouxe mais consciência, mais presença, mais compreensão daquilo que é a realidade. Mas pode haver, eu não sei se é, tu estás mais dentro do assunto do que eu, pode haver pessoas que podem começar a achar que são algo, estás a entender? Descoincidir das coisas simples da vida. Já viste isso acontecer? Nunca viste? Não, nunca vi das pessoas com que eu fiz, nunca vi isso acontecer, mas pelo simples facto, e voltamos ao ponto que já falámos anteriormente, o que é preciso em todas as situações, em qualquer pessoa que vá fazer, é fazermos a cerimónia, mas é importante depois haver um acompanhamento após essa Hum, cerimónia, ou seja, de quem ok. está a conduzir. Para quê? É claro que as outras pessoas não vão saber da nossa história, nem vão saber daquilo que vimos. Por muito que nós, por palavras, consigamos depois partilhar a nossa experiência, o que é vivido, efetivamente, nunca é totalmente transposto para fora através das palavras, porque a nossa linguagem é muito limitada e nós só falamos através da linguagem, né? É muito limitada. Então, é preciso ter o acompanhamento para irmos partilhando, para ouvirmos a visão também das outras pessoas, da opinião delas, do que aquilo que nós possamos ter passado, para depois nós interiormente também assimilar aquela mensagem, aqueles símbolos, aquela conversa, aquela visão, o que for, assimilar e agregar em nós no sentido em que aquilo faz parte da nossa vida e o que é o que é que há para mudar ou o que é que vai mudar efetivamente. Se não houver esse acompanhamento, pode, das duas, uma. Ou muitas pessoas fazem uma vez e depois já não voltam a fazer, ou uma ou duas vezes depois já não voltam a fazer, porque depois já sentem-se perdidas naquele processo, né? Porque estão a aceder a uma dimensão diferente, estão a aceder a coisas diferentes, sentem-se perdidas nesse processo, ou então pode acontecer isso que estás a dizer, terem visões ou terem uma experiência durante a viagem que possa depois o ego tomar conta dessa experiência e sentirem-se mais do que efetivamente deviam sentir, digamos assim. Por isso é que é importante o acompanhamento. Ou a pessoa depois é curiosa por si e vai estudar e vai ler e vai à procura, de informação, vai à procura de mais ferramentas, vai à procura, efetivamente, do que é a realidade física, se é real ou não, estamos a chamar-lhe de realidade, mas se é real ou não, a vivência física, se é real ou não, ou o que é que aconteceu, como é que eu posso mudar. Vai por ela à procura, ou então depois desanima também e não faz mais. Mas acho que o que é importante é. Pode haver estas duas situações, naturalmente, mas o que é importante é ver o acompanhamento de quem está a fornecer a medicina, que à partida tem um conhecimento maior do que aqueles que estão a tomar, que é se for pelo menos pela primeira ou segunda vez, não é? E depois acompanhar o processo, com essa pessoa, estar perto, ir questionando e acompanhar o seu desenvolvimento e até dar ferramentas ou outros apoios para que a pessoa possa entender ou não as mensagens que lhe foram transmitidas, ou aquilo que viu ou que sentiu e tudo mais. Mas acho que é importante, é isso mesmo, é haver o acompanhamento. Por isso é que eu disse nos episódios anteriores, nas nossas conversas anteriores, e volto a referir que é importante nós fazermos com alguém
que seja de confiança, que nos sintamos seguros a fazer, que não seja com muitas pessoas, não seja com 300 ou com 100 ou com 50 pessoas, que seja com um grupo reduzido, para depois também haver a partilha entre todos e depois também nós a partilharmos entre nós o feedback dos outros, ehm, sabermos também como é que foi a experiência dos outros, conseguimos também nós perceber a nossa de maneira diferente ou de forma mais mais apetecível, por assim dizer, mas é importante é ter este acompanhamento. Eu acho que é para não ocorrer estas duas situações, tanto essa que estavas a dizer, nós sentimos depois mais do que efetivamente, agora vimos no topo do mundo e o eco vai tomar conta dessa situação, mas não é, importante é nós estarmos bem acompanhados. E Se não talvez for, até. Sim, sim, se não for com. Diz. se não for com as pessoas que façam a cerimónia, estarmos bem acompanhados, depois fora daquele ambiente, pessoas à nossa volta, que eu possa partilhar e perguntar e ouvir, que me possa trazer alguma ajuda. Sim. E até me veio aqui a ideia contrária, que é, eu falei no ego insuflar a pessoa, mas também pode ser fazer a pessoa retrair-se perante as suas próprias sombras, que é isso que eu também quero falar aqui Sim, contigo. Antes de mais, quero fazer esta pergunta assim muito direta. Daquilo que tu me estás a mostrar, acompanhamento pós é necessário. Mas deste-me a entender, e desculpa se eu estou errado, que qualquer pessoa pode experimentar. Ou seja, há alguma situação que tu digas assim, opá, este tipo de pessoa, ou da maneira que a pessoa está a encarar, ou a fase que a pessoa está, não é aconselhável fazer. Ou tu dizes, toda a gente pode fazer, inicialmente, e depois ser acompanhada. eh, teria que falar com a pessoa para perceber se Ah, então pode ou pode não. haver nuances que. Pô, se tiver algum problema físico, alguma doença física, alguma Ok, doença cardíaca, ou terá que se avaliar bem a situação para, por exemplo, para para fazer a cerimónia, ok? Porque fisicamente o teu corpo, tu vais ter emoções fortes e o corpo vai reagir também, pode ok. reagir e pode não reagir da melhor maneira, não é? Se tiver algum problema grave de saúde, há que ter em consideração esse problema. Também há que ter em consideração que há pessoas que com problemas cancerosos, por exemplo, que a ayahuasca ajudou a ultrapassar esse problema de câncer, cancro, e há relatos disso e há pesquisas sobre isso também. Portanto, se não tiver nenhum problema físico, eu diria que qualquer pessoa poderá fazer. No entanto, temos que ter, por isso é que eu disse nas outras conversas que não é para curiosos, no Pois. entanto, temos que ter a condição intelectual e moral de perceber se estou em condição de ir. Tu, quando dizes condição, Perceber? é a pessoa saber o respeito, Mentalmente, respeitar o o processo. respeito, tudo isso tem que fazer parte. Tudo isso tem que fazer parte. Por algo lúdico, não, pá, acontece, mas não. Estou a É uma perceber. falta de Mas respeito também à estar, medicina. a pessoa estar equilibrada mentalmente, é isso que estás a dizer? Sim, ou vai à busca de algo muito importante, ou sabe ao que vai e vai à busca de algo importante. Mas se eu disser que se for uma pessoa que estiver num processo hum, que esteja sempre raivosa, que esteja sempre com ódio, que esteja sempre chateada, teria que se falar com a pessoa primeiro para perceber, Ok, ok? Por isso é que eu te digo, grupos pequenos, essa ok. pessoa pode ir fazer, mas tem que ter uma atenção, se calhar, ali um olhar mais Especial. atento, um olhar mais, não queria ser mais especial, mas um olhar mais atento para a limpeza, porque a pessoa que está de fora depois tem que limpar. Eu falo com as pessoas que eu fiz, por exemplo, estavam sempre a cantar, havia a música, havia os ícaros para te levares, havia as defumações durante o processo, iam ao pé de ti, do teu corpo e te fumavam, mesmo para te libertares, não é? Mesmo para te ajudar a libertar e para dissolver as energias que possam estar ali contigo, ou entidades que possam estar ali mais a chatear-te. Por isso é que isto tem que ser bem referido. Por isso é que eu digo curiosos não. Ou vais, ou é um chamamento muito grande, ou tens uma intenção muito forte em que E a nível de saúde mental, se a pessoa não tiver uma estrutura mental equilibrada, em que tu vês que a saúde mental da pessoa está comprometida, também é uma pessoa que tu dirias que pode
ser acompanhada para fazer o processo ou é melhor a pessoa primeiro? Não posso emitir opinião sobre isso, porque eu não sou xamã e também não tenho aqui todos os meus, não tenho aqui todo o conhecimento sobre Ok, a medicina, ok? Só posso falar daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivi, claro, experienciei, mas isso aí eu não posso ser, olha, sim ou não, vai sempre partir da pessoa com quem tu vais fazer e falar e ela também perceber, porque muitas dessas pessoas ou têm uma sensibilidade extra, ou têm uma mediunidade particular que ok, possa encaminhar e possa te aconselhar nesse sentido a pessoa que for fazer. ok. Eu acho que se Então, estiveres bem, se tiveres uma vida normal, entre aspas, sim, sim, sentires o sim. chamado, sentires o verdadeiro chamado, se quiseres mesmo dar outro rumo à tua vida, sentires que nada faz sentido, é pá, é para ir, é para ir. Ok, ok, já percebi. O padrão que tu estás a trazer. Só acho válido pôr aqui todas as possibilidades, percebes? Claro, e faz sentido para quem nos ouvir também perceber. Isso mesmo. Porque Pronto, é acredito isso que é mesmo. preciso ter cuidado com quem fazemos, com quem vamos fazer, porque lá está. A medicina não é para todos, mas nem todos são para a medicina. Exato. Olha uma coisa, Diogo. E a nível da dependência, achas que também, para finalizar estas partes que eu estou a colocar como possibilidades, que eu não sei, não é? Uhum, Eu até faço estes paralelos, vamos dizer, porque com outro tipo de situações ligadas à parte espiritual. Por exemplo, a parte das experiências fora do corpo, a parte da mediunidade, eu já vi que também às vezes pode causar dependência, no aspecto em que a pessoa pensa que só para estar bem aquilo que inicialmente serviu para a colocar vamos dizer, nos eixos, que agora só dessa forma é que a pessoa consegue. Então eu acredito que tudo sirva como um impulsionar, mas não como uma dependência, não é? olha, isso pode ser visto tanto para a ayahuasca, como para o Reiki, como para a projeção, como para os sonhos lúcidos, como para as constelações, qualquer ferramenta que possa existir nesse sentido. Que todos nós podemos nos tornar, entre aspas, dependentes disso só para, como estava a dizer, só com isto é que eu me vou sentir bem. Se pensarmos dessa forma, ou só indo ali é que me vou sentindo bem, se pensarmos dessa forma, então não aprendemos nada com as terapias que frequentamos, ou seja, com a ayahuasca, ou seja, com o que for. Então não aprendemos nada. E daquilo não está a fazer, mais vale parares. Aquilo não está-te a fazer bem, entre aspas. Ok? Porque se estás a ir lá constantemente, aquilo não te está a fazer bem. No sentido em que não estás aí para dentro com aquilo que te é passado em qualquer terapia, seja na ayahuasca, seja nas constelações, seja no que for. Pronto. Não estás aí para dentro naquilo que te é passado. Estás aí para fora. Continuas na busca exterior. Se continuas na busca exterior, nunca vais então estar bem, entre aspas, e vais sempre à procura de algo para te colocares bem. Pode causar nesse sentido, como está a dizer, como pode causar em outra situação, como também estava a referir, em outra terapia qualquer que possa existir. A maior dependência é tu ires à procura de algo exterior para ti. Isso é uma dependência de todos nós. Ou vamos à procura, estamos sempre à procura de algo exterior para Sim, nos completar. Quando devia ser o contrário. O nosso interior é exato. que devia de completar o exterior com o nosso interior, com aquilo que nós somos verdadeiramente. Portanto, pode causar nesse sentido, como pode causar outras Outras situações. Vai situações. depender depois. Lá está. Vou reforçar. Epá, e quem me tiver a ouvir, peço desculpa, me Não, mas é perdoem, importante. mas eu vou reforçar que qualquer, seja a ayahuasca ou qualquer outro tipo de terapias, devemos ir com alguém que nos causa confiança, que nos faça o acompanhamento, que esteja perto de nós e que saiba acolher-nos naquele momento que é para nós, mas depois que é mesmo para nós, que depois para nós não, então irmos constantemente à procura de algo no exterior. E achei muito bem colocado tu dizeres que todos nós temos um determinado nível de dependência, não é? Nós estamos aqui a falar da dependência em algo que é tão assim, tão espiritual, tão sagrado, mas
Mesmo a pessoa que já está mais bem resolvida, mais realizada, existe sempre um grau qualquer de dependência, pelo mínimo Olha, que seja. se não for material, é sentimental. Todos nós temos Exato, esse exato. grau de Alguma dependência. coisa, não Portanto, é? Algum é. resquício de dependência. Temos sempre. Faz parte da Estarmos programação de aqui. estarmos aqui, faz Exatamente. parte, isso faz parte. Agora, saber lidar com isso, é uma questão que nós temos que também saber de conhecer e de aprender. Não é? Exato. E é como estava a dizer, para não andarmos sempre à procura fora, mesmo que seja uma questão sentimental, não andarmos à procura, por exemplo, do amor lá fora. Não, nós complementamos o que está fora com o nosso amor que está cá dentro. E então aí conseguimos o equilíbrio, desse género. Se for uma dependência mais material, Pois. peço desculpa e deixemos dizer, então tenho que cá voltar mais uma ou duas vezes para aprender. Exato. E é isso. Acho isto assim muito lúdico nós falarmos sobre estas possibilidades, estes temas, ligados aqui em concreto a uma medicina, não é? Que eu fiquei a conhecer melhor graças a ti, pelas tuas experiências. Um, e também me veio assim uma coisa à ideia, não sei se foi inspirado, mas ao longo de tantos, tantos anos, tantas décadas, séculos, que isso é utilizado, que existe uma coisa chamada as egrégoras espirituais. Egrégora é um campo energético onde existe uma determinada configuração energética e atenção que egrégora é da luz. Eu já vi pessoas a Uhum. falar de coisas mais densas a chamar egrégora, não, mas isso automaticamente existem amigos espirituais dessas egrégoras e aos quais quando tu entras no processo e entras em comunhão com essas egrégoras. Então abre-se, vamos dizer, portais conscienciais que tu acessas, não é? E acho isso fantástico, porque eu vi que cura depressões, como tu já falaste, a pessoa expande-se a ela própria, então isso vai fazer com que ela se veja de uma outra forma. Então é isso. Não sei se Sim. queres acrescentar mais alguma coisa para nós fecharmos aqui esta nossa conversa. Só, só acrescentar o seguinte: quem vem para cá através, para quem reencarna, ehm, os homens comuns, digamos assim, que reencarnamos cá, todos nós vimos de um lugar para reencarnar, porque há um trabalho espiritual para ser acoplado aqui o espírito ao nosso corpo e depois a tudo o resto, não é? Ou vimos de uma cidade espiritual benfeitora, ou vimos de uma egrégora de luz, ou podemos vir também de uma comunidade mais umbralina, mais densa, hum, e vir cá. Portanto, por isso é que é preciso ter cuidado, efetivamente, com aquilo que procuramos, e esta é uma mensagem que eu quero deixar. Cuidado com aquilo que somos e, acima de tudo, que a nossa procura seja sempre a procura da nossa verdade, do nosso interior, do nosso coração, para que nós possamos refletir esse coração, para quando passarmos deste plano, efetivamente possamos caminhar todos para a casa do Pai. Exatamente. E a nossa verdade não tem que implicar ou não tem que extrapolar a verdade do outro. Temos que Não, respeitar. não, não, não. Percebes o que eu estou a dizer? A nossa verdade é a nossa verdade. A E não minha quer dizer que. verdade, a minha verdade é a tua verdade é a minha verdade, porque nós somos todos feitos da mesma matéria. Portanto, só temos é aprender com a verdade uns dos outros e ajudar-nos nesse sentido também, a ouvir, a escutar e a partilhar. Ou seja, verdades similares em processo, mas talvez. Não, desculpa. Verdades que podem não ser similares no processo, porque pode estar. Uhum. Mas Um em processo essência, diferente. processos Sim, sim, diferentes, sim. mas compartilhando uma mesma verdade que no sumo da consciência Claro. acaba por ser a mesma verdade. Com Sim, caminhos sim. Ao distintos, fim e ao mas cubo, ao fim e ao cabo, sim. o Com caminhos destino não distintos, é mas o destino que. Exato. Acho uma ideia fantástica. Olha, queria-te agradecer, Diogo, por estas oportunidades que obrigado tu, eu. por tu nos Obrigado dares eu, a nós Roberto. e a mim em específico, eh, nós vemos tanta coisa que desconhecida das pessoas, tira a atenção das pessoas de coisas tão essenciais, e isto, eu já cheguei a ter experiências espirituais que me foi dito que o mínimo detalhe faz a diferença, a Claro. mínima simplicidade, é aí que reside as grandes questões espirituais. E é isso. Eh, Dizer às pessoas que se gostam destas nossas conversas, apoiem de forma simples, através do gosto, de compartilhar, subscrever o canal, tanto o meu como o do Diogo. No YouTube o Diogo é Diogo Uno,
o HC Espiritual no YouTube aqui de minha parte. E é isso, pessoal. Sem alongar mais, não percam os próximos episódios. Iríamos ter agora outras conversas, outros temas. Claro. E deixem as vossas sugestões, se assim quiserem, tá? Um abraço, Diogo. Obrigado. Um abraço, Hélder. Um abraço a todos também. Até à próxima. Comentem. Comentem Isso. se querem ver temas diferentes ou outros temas, aliás, para nós conversarmos. Comentem. E aguardem para as novidades. Exatamente. Fiquem atentos que nós estamos a preparar aí novidades. Ainda está, ainda está. Pessoal, muita paz e muita luz. E até um próximo episódio aqui do Contemplar. Obrigado.